já que estudamos todos os termos da oração, né, vimos aquela categorização, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, nada mais justo do que estudar as orações em si, né? Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas, tá, pessoal? Então, as orações subordinadas, elas vão estar presentes para a gente e vão exigir aquele conhecimento que a gente já viu dos termos, tá? Então, quando a gente começou os termos da oração, eu já coloquei para vocês o que era frase, o que era oração, o que era período, tá? E aí, nesse sentido, a gente percebeu que a oração era aquele tópico que apresentava um verbo, tá? Então, o número de oração num período vai determinar também o número de verbos e vice-versa. Então, a gente tem essa ideia. Vamos trabalhar em cima de orações, só que essas orações elas vão ser subordinadas, o próprio nome diz. Uma coisa que é subordinada, essa coisa, na verdade, depende de outra. Tá? Vamos interpretar a subordinação como um processo em que uma coisa depende da outra. No caso das orações, uma oração depende da outra oração. Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, para a gente começar o nosso slide. Tá? Esse tópico já é o tópico da apostila de junho. Tá? Então, acertamos aí a questão do conteúdo, porque perdemos algumas aulas de gramática e acabamos nos atrasando, mas estamos aqui já na apostila de junho com essa matéria, tá? Eu vou projetar aqui para vocês, para que vocês possam ver. Fiquei sabendo que o Meet hoje está com alguns problemas, né? Não sei se os meninos passaram por isso ou não, mas já recebi até uma notificação aqui do Google. Não sei se vou conseguir compartilhar, tomara que sim. Ah, foi, graças a Deus. A plataforma hoje está com uma instabilidade, então pode ser que trave no meio do caminho, que reinicie, né? Vamos ver aí como que as coisas vão se dar. Então, pessoal, todo mundo me ouvindo bem? Sim. Beleza. Vamos começar, pessoal. Então, ainda estamos na parte de sintaxe, né? Ainda estamos falando sobre sintaxe. A sintaxe agora vai acompanhar a gente até o final. Dentro dessa lógica de sintaxe, já vimos os termos da oração, vamos ver agora a oração em si. Vamos começar com as orações subordinadas substantivas, tá? Não sei se você já ouviu falar nesse nome, mas, de qualquer maneira, a gente vai pensar um pouco sobre isso, tá? Então, por que oração subordinada? Eu já te expliquei, né? Uma coisa que é subordinada depende de uma outra. Então, se falamos de orações subordinadas, estamos falando de uma oração que depende de outra, tá? E por que substantivas? Vamos conhecer mais para frente. Agora, a partir de agora, a morfologia e a sintaxe vão caminhar tão juntinhas que nasce agora o conceito de morfossintaxe, tá? Então, morfossintaxe é a mistura da morfologia com a sintaxe. E aqui vai estar muito presente. Então, por muitas vezes, vocês vão me ver perguntando qual é a classe gramatical disso aqui? Tá, e na sintaxe? Ah, isso na sintaxe é tal e na classe gramatical é tal. Então, agora que o conhecimento de tudo que a gente viu até hoje se une, se junta, tá? Então, muita atenção aí para a gente poder falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. No período composto, e aí você já está pensando assim, pô, período composto, calma aí, o que é período composto? Lembre-se que é uma oração, né? Ou mais, no caso composto, a gente lida com duas ou mais, ok?
uma estrutura organizada que tem sentido, que tem verbo. Então, as orações vão estar presentes nesse tipo de período, tá? Então, no período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação às outras. Então, nessa ideia que a gente está vendo, as orações que nós classificamos, que nós escrevemos na nossa redação, elas mantêm uma relação uma com a outra, tá? Então, temos de pensar no texto como um aglomerado de orações que tem ali alguma relação. Essa análise que a gente está fazendo agora vai dizer para a gente o seguinte: se eu tenho uma oração dentro desse período que depende de outra, essa oração vai ser subordinada. Se eu tenho dentro dessa relação uma oração que dá suporte para que a subordinada exista, então eu tenho uma oração principal, tá? Eu costumo brincar com as minhas alunas e com os meus alunos no seguinte sentido: quando a gente pensa nas orações subordinadas e nas orações principais, a gente pensa na Rihanna e na Beyoncé, tá? Então, vamos pensar nelas duas. Infelizmente, a Rihanna passou por um episódio de violência, né, dentro do relacionamento dela. E aí, esse relacionamento, que era abusivo, que era violento, que era péssimo para ela, lhe deu um título naquela época, né? Um título de subordinação. Por quê? Ela estava imersa numa realidade da qual ela tinha uma certa dependência e não conseguia sair. Tá? Então, a gente vai chamar a oração subordinada, a gente vai lembrar, né? A gente vai falar desse episódio ruim da Rihanna. A gente, para fazer a menção à oração subordinada, a gente vai lembrar desse episódio que, graças a Deus, passou, que não é correto, que é o episódio da subordinação dentro de um relacionamento. Quando a gente pensa na Beyoncé, normalmente a gente pensar na Beyoncé é pensar o quê? Nela caminhando, né? Nela caminhando, toda poderosa, autossuficiente. E aí a gente vai classificar essa oração que não depende de ninguém, essa oração que caminha de uma maneira autossuficiente, de Beyoncé. Então, estamos lidando aqui com Beyoncé e Rihanna. Rihanna agindo de uma maneira momentânea na subordinação e Rihanna agindo de uma maneira momentânea na ideia de ser principal, de ser super, hiper, mega, ultra potente, né? Onipresente, sem depender de ninguém, independente demais, tá? Então, vamos pensar nisso. Orações subordinadas são orações que dependem. Orações principais são orações que dão suporte para que outras, né? Outra ou outras possam existir. E aí, quando a gente pensa em subordinação, a gente pensa também num processo que vai demandar, na maioria dos casos, um conectivo. Então, eu botei aqui no terceiro tópico para você. Quando a subordinação ocorre com a presença de um elemento coesivo, então, quando a oração que lida como a Rihanna ali naquele momento é introduzida por um elemento coesivo, que elemento coesivo é esse? Pode ser uma conjunção integrante, pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção subordinativa adverbial, não sabemos. Mas no caso das substantivas, vamos pensar sempre em conjunções integrantes, tá? Então, quando uma oração Rihanna é introduzida por uma conjunção, a gente chama essa oração de desenvolvida, tá? Quando uma oração tipo Rihanna é introduzida por uma das formas nominais do verbo, e quando eu falo aqui formas nominais do verbo, eu estou falando de infinitivo, gerúndio e particípio. Não sei se você lembra, mas nós estudamos isso e eu vou colocar aqui, ó. Falar de forma nominal do verbo é falar de infinitivos,
é falar de gerúndios e particípio, tá? Então, ó, infinitivo, gerúndio e particípio. Beleza. Nós teremos as orações conhecidas como orações reduzidas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos retomar esse primeiro momento. Primeira coisa, tenho que entender que no período composto, as orações vão se relacionar umas com as outras. E que dentro dessa estrutura do período composto, eu vou ter a Rihanna e vou ter a Beyoncé. E se a Rihanna for introduzida com conectivo, ela é uma oração desenvolvida. Se a Rihanna for introduzida com uma das formas nominais, nós temos uma oração reduzida, tá? Então, esse é o ponto que a gente conversou agora. Vamos ver isso na prática, tá? Vamos lá. O jornal anunciou que será feita a prova em junho. O importante é fazer a prova em junho. Essa primeira dupla aí, pessoal. Primeiro de tudo, vamos lá. Eu quero saber o seguinte: quantas orações nós temos aqui em o jornal anunciou que será feita a prova em junho? Digam para mim, quantas orações nós temos? Vamos lá, vamos começar, ó, atividade, porque nesse slide é pura atividade, tá? Vamos lá. Quantas orações existem em um jornal anunciou que será feita a prova em junho? Diga para mim. 3. 3 orações? Todo mundo concorda? Sim ou não? Todo mundo concorda? Porque não tem 3 orações, não, tá? São só 2. Por que são só 2? Isso aqui é uma locução verbal. E locuções verbais contam como um verbo só, tá? Então, ó, o jornal anunciou que será feita a prova em junho. Então, eu vou destacar essa parte, ok? Vou botar essa parte aqui de amarelo. E vou botar essa parte aqui, que é a parte que sobrou, de azul. Azul turquesa. Adoro essa cor. Nossa, minha cor preferida. Então, vamos lá, ó. Pessoal, quem é Beyoncé e quem é Rihanna nesse caso aqui? A gente viu que a Beyoncé é quem dá suporte para outra oração existir e que a Rihanna é aquela que precisa de alguém para existir, senão ela não faz sentido sozinha. Com base nessa análise e com base também na ideia de que a gente disse que as orações Rihanna podem aparecer com conectivo ou com uma forma nominal, qual seria a classificação da oração amarela? Quer dizer, na nossa metáfora, quem seria Beyoncé e quem seria Rihanna nesse período composto que a gente está analisando agora? Fala para mim. A dependente seria a segunda, porque tem o conectivo? Sim. Sim, então a segunda, na análise que a gente está falando, seria a Rihanna, né? A subordinada naquela metáfora que a gente criou para entender as orações. Então, ó, que será feita a prova em junho é a oração que, no caso ali, é a dependente, é a subordinada. E a principal é a oração que sobrou, é a Beyoncé, que é o jornal anunciou. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui vai ser a nossa oração principal, beleza? Vou colocar isso aqui embaixo, tá? Oração
principal e essa oração aqui vai ser a oração subordinada. Beleza. Essa observação que foi feita foi uma boa observação, né? A observação de que começa com conectivo e tudo mais. Agora vem a pergunta. Esse quezinho aqui, tá? Esse quezinho. Esse cara, ele tem uma classificação. Que classificação morfológica é essa? Quem é esse que? Esse que é um substantivo, esse que é uma preposição, esse que é um pronome, esse que é uma conjunção, esse que é um advérbio, esse que é o quê? O que você acha? Essa classificação aqui, para esse que. O que esse que está fazendo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O que esse que está fazendo? Ele está unindo duas orações. Quais são as classes gramaticais que lidam com união de orações? Na verdade, só tem uma, né? Mas tudo bem. Uma coisa é unir, a outra coisa é se referir. Fala para mim. Conjunção. Conjunção, né? Exatamente. Então, esse que é uma conjunção. Por quê? Porque toda conjunção une orações, tá? Isso a gente tá ligado. Essa conjunção aqui, eu chamarei carinhosamente de CSI, tá, pessoal? Não é CSI Miami, mas é CSI. Por que CSI? CSI é o que a gente conhece como conjunção subordinativa integrante. Ela serve para unir orações. E ela é, obviamente, por unir uma oração, um elemento coesivo, tá? Então, aqui nós temos a nossa CSI, tá? Esse quezinho aqui vai ser uma CSI. Beleza. Então, ok. Dentro do estudo que a gente fez, a gente viu que esse período é um período composto, porque é formado por duas ou mais orações, no caso aqui duas. Percebemos quem é Rihanna e quem é Beyoncé dentro da metáfora criada, né, da metáfora de referência que a gente fez entre uma e outra. E percebemos quem é que está introduzindo a oração, que é o tal do conectivo que é a CSI, conjunção subordinativa integrante, tá? Beleza. Agora dá uma olhada na de baixo, pessoal. Nessa oração aqui de baixo. Primeiro de tudo, quantas orações nós temos aqui? Respondam para mim. Quantas orações nós temos? O importante é fazer a prova em junho. Duas também? Temos duas. Por quê? Temos o verbo de ligação, beleza? Verbo ser. E temos o fazer. Show? Beleza. O importante é e fazer a prova em junho. Qual é a oração principal e qual é a oração subordinada? Nesse caso aqui é mais difícil identificar. Por quê? Porque não temos o quê? Não temos o conectivo. Só que no lugar do conectivo, nós temos o quê, pessoal? Não tem conectivo, mas tem o quê? Fala para mim. Já, posso perguntar uma coisa? Duas. Tá. Tipo, a oração principal não necessariamente
tipo, não tem sentido completo, né? Ela só, tipo, dá suporte para outra existir, é isso? Ela dá suporte e dentro das duas, ela é a que mais tem sentido. Só que ela não chega a ser uma unanimidade semântica. Ela também, de alguma maneira, precisa da outra. Só que numa escala de dependência, ela depende menos, tá? Uhum. Tá, entendi. Beleza. Então vamos seguir aí, pessoal. A pergunta que eu fiz, ó. Não temos o conectivo que. Mas quem é que temos no lugar desse conectivo? Verbo de ligação? Não. Nós temos uma forma nominal do verbo. Aqui, ó. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, essa oração, fazer a prova em junho, ela não está sendo iniciada por um que, por uma conjunção integrante, por um que, por um se, mas ela está sendo iniciada por o quê? Por uma forma nominal do verbo, que é o verbo no infinitivo. Não sei se você lembra, mas dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Quando a subordinação ocorre com a presença de um elemento coesivo, nós temos as orações em forma desenvolvida. Entretanto, quando não há elemento coesivo e as orações são iniciadas com as formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio, nós teremos uma oração em forma reduzida, tá? Então, nas provas, vocês vão ver assim: oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ou vocês vão ver oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Vocês podem ver essas duas realidades. Quando a oração for desenvolvida, ninguém vai dizer que ela é desenvolvida. Mas quando a oração for reduzida, a gente tem que dizer. É reduzida de quê? Reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Tá? Então, muita calma nessa hora. Estamos num primeiro momento ainda, um momento de reconhecimento. Tá? Mas é importante, nessa matéria, é importante você saber que quando a gente tem uma oração que começa com conectivo, a gente tem uma oração desenvolvida. Quando a gente tem uma oração que começa com uma das três formas nominais, a gente tem uma oração reduzida, tá? Isso é um ponto importante para você saber. A segunda coisa é essa metáfora da Rihanna e da Beyoncé, tá? Beyoncé, toda poderosa, Rihanna, infelizmente, num dado momento da vida, se subordinou a uma situação. Assim como todos nós já nos subordinamos a alguma situação, cada um numa esfera. Ela foi uma esfera de relacionamento, tá? Nós já nos subordinamos em alguma situação. Faz parte, né? Infelizmente. Mas o que acontece é o seguinte: olhar para essa oração aqui, o importante é fazer a prova em junho, é ter o pensamento automático de separá-la no local certo, tá? Então, o importante vai ser a Beyoncé. Beleza. Fazer a prova em junho vai ser... Fazer a prova em junho vai ser Rihanna, tá? Entre a frase o importante é e a frase fazer a prova em junho, fazer a prova em junho depende mais da principal do que a principal depende da outra, tá? Então, vamos lá. Aqui, a presença dessa palavrinha aqui, que é o verbo no infinitivo, vai trazer para a gente a ideia de que essa oração aqui é uma oração diferente da de cima. A de cima é uma oração desenvolvida. E eu vou colocar aqui, ó, desenvolvida. Embaixo, nós teremos uma oração que a gente vai chamar de oração reduzida, porque ela começa com uma das três formas nominais. Pessoal,
isso não é fácil. Se você não falar comigo que você ficou com dúvida de alguma coisa, eu vou achar que você entendeu e você vai se embolar, tá? Então, seja sincero. Você conseguiu perceber a diferença de uma oração para outra? E você conseguiu perceber a diferença de que uma começa com conectivo e a outra começa com uma forma nominal? Fala aí para mim. Já, pode ser outro conectivo além do que, né? As desenvolvidas podem ser iniciadas com que ou se, tá bom? Ah, tá. Estou colocando aqui um comentário. Está indo com o nome do meu irmão, Jardel Mesquita é meu irmão. Porque não está logado no meu Office, mas sabe que tem Mesquita, sabe que tem meu sobrenome. Sabe que tem alguma ligação comigo. Então, vamos lá. Ó. Esse verbo está na forma nominal, que a gente conhece como infinitivo. Eita. Infinitivo. Beleza. Então, ó, temos aqui uma oração reduzida. E aqui em cima, repara que não temos essa forma reduzida. Temos a forma desenvolvida, visto que começa com uma conjunção integrante, carinhosamente conhecida como CSI. Tá? Foi ou não foi, pessoal? Fala comigo, por favor. Foi. Beleza, agora é com vocês, tá? Agora é com vocês. Eles reconheceram que podem ser cada vez melhores. Separem essa oração para mim em Rihanna e Beyoncé. Vai. Eles reconheceram a principal e que podem ser cada vez melhores a subordinada desenvolvida. Subordinada. Isso. Muito bem. Então, aqui, amarelinho. Aqui, azulzinho. Tudo bem ou não? Foi, né? Pessoal, quem é esse que aqui? Fala para mim. É o CSI. CSI. Por que é CSI? Porque é um conectivo que está unindo a oração. Eles reconheceram, com a oração, podem ser cada vez melhores, tá? Então, beleza. Então, vou marcar aqui como. Vou negritar aqui, vou botar vermelhinho e vou adicionar um comentário, que é esse mesmo comentário aqui em cima, que eu vou, inclusive, copiar para economizar tempo. Tá? Então, ó. CSI, subordinativa. Bom, corrijo aqui, que eu comi uma letra. Então, ó. Esse Qzinho aqui é uma CSI. Show de bola. Então, a amarelinha é a nossa oração principal, tá? E por que é importante saber disso, pessoal? Porque, às vezes, o enunciado vai falar assim. O enunciado vai falar assim. A oração principal apresenta, nananã, aí tu tem que saber o que é, qual que é, né? Se você não souber qual que é a principal ou qual que é a subordinada, você não vai olhar para o lugar certo, tá? Então, por isso é importante conhecer. Então, beleza. Essa oração aqui embaixo, né, que está em azul, ela é a oração subordinada. Nesse caso aqui é desenvolvida porque tem um conectivo aqui, CSI, introduzindo a oração. Agora, olha a oração de baixo, pessoal. Separa para mim, por favor. Quais são as orações aí? Quantas orações nós temos e onde seria a separação?
Tem duas. Tem E é duas. separado entre é proibido e fumar em lugar fechado. Isso. Então, ó, é proibido e fumar em local fechado. Beleza. Show de bola. Não temos CSI aqui. Mas o que que nós temos? Digam para mim. O verbo no infinitivo. Um verbo no infinitivo, exatamente. Que é o fumar aqui, que eu vou negritar e vou colocar em vermelho. E vou adicionar um comentário aqui em cima, tá? Ô, Jajá, Fala, amor. como isso cairia na prova? Perguntaria se era desenvolvido ou reduzido, assim? Isso. Isso. Já vou te dizer as formas, tá, amor? Calma aí, deixa eu só colocar aqui embaixo. Beleza. Olha só. São várias as formas disso aparecer para você, tá, amor? Mas presta atenção. Ele pode pedir alguma coisa em cima da principal ou da reduzida, e aí você precisa saber identificar. É por isso que a gente está fazendo essa separação. E essa separação vai acompanhar toda essa matéria. Daqui até a gente fechar as orações todas, a gente vai sempre botar Beyoncé de um lado, Rihanna de outro. Beyoncé de um lado, Rihanna de outro. Sempre. Subordinada de um lado, principal de outro. Sempre. Sempre. Tá? Então, por isso que é preciso, porque a gente vai olhar para isso de diversas maneiras. Então, como eu te falei, primeiro, pode te perguntar qual é o trecho destacado representa letra A, oração principal, letra B, oração reduzida, letra C, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Letra D, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Aí você vai ter que olhar para saber fazer a diferença. Segunda forma de te pedir isso é pedindo a classificação, que é um outro passo que a gente vai dar mais para frente, tá? A classificação dessas orações. Veja que a gente só está falando ali de subordinada. A gente só está falando o que é subordinado e o que é principal, mas a gente não chegou ainda por que é subordinado substantivo e a gente não chegou ainda qual é a função sintática das orações. A gente não está estudando isso ainda, mas as questões caem justamente em cima disso. A maioria, pelo menos das bancas, né, da Unigran Rio, da Souza, elas vêm muito com essa coisa. Classifique a oração destacada. Para classificar uma oração, você tem que saber, ela é principal ou ela é a oração subordinada? Tá, ela é subordinada, beleza. Quem está iniciando essa subordinada? É um verbo no infinitivo? É um verbo no gerúndio? É um verbo no particípio? Ou é uma CSI? E outra, eles podem perguntar para você qual é a classificação do quê dentro dessa oração. E aí você vai dizer o quê? Você vai dizer que é uma CSI. Então, são 350 maneiras de fazer perguntas para você em relação a isso. Tá bom, João? Aí depende aí, né, da situação. Normalmente, eles perguntam isso que eu estou falando, né? Qual é dentro da lógica de substantiva, né? Qual é a que é desenvolvida, qual é a reduzida e do que é reduzida. Eles podem perguntar sobre o quê, né, que é bastante comum, e aí agora eu estou falando mais especificamente da Unigran Rio, né, pedindo ali, destacando o quê e perguntando para você o que é. Aí você vai ter que dizer que é CSI, que é conjunção integrante. Ou vão perguntar para você qual é a classificação dessa oração inteira. É um período, uma frase, é um período composto? Como é que é? Então, são várias as perguntas que podem aparecer para vocês, tá? A gente vai comentando uma a uma aqui. Foi ou não? Tá, tudo. Vai anotando aí essas possibilidades de pergunta, tá? Já. Fala. Você pode depois dar só um exemplo com o C?
Nós vamos ver, já já. Ah, tá, beleza. Tá? Tem várias aqui ainda para a gente ver, pessoal. O que não falta aqui é exemplo para a gente construir, tá? Então, ficou assim, meus amores, ó. Esse é o nosso panorama. Importante, e a gente está na introdução, hein? Essa matéria é uma das matérias mais difíceis e que os professores gostam menos de ensinar. Só que vocês estão diante de uma pessoa que ama isso aqui. Então, eu tenho toda a paciência do mundo para explicar para você. Qualquer dúvida, você fala comigo, não deixa passar, tá? Então, esse é o panorama que a gente tem, tá? É um panorama complexo de muitas informações, mas que não tem muito jeito, tá? Isso é figura frequente. Para o pessoal que faz redação, isso aqui é importante porque o que a gente percebe normalmente? A repetição de palavras. E a repetição de palavras, ela leva a um esgotamento dos elementos coesivos. Então, a pessoa, às vezes, perde ponto na coesão, não sabe por quê. Aí a gente vai ver, pô, repete muito o quê? Repete muito onde? Repete muito uma estrutura. Isso demonstra que a pessoa não tem um vocabulário bacana e extenso para se utilizar dos elementos e construir um bom texto, tá? Então, isso aqui vai permear todas as esferas da língua portuguesa, tanto na redação, quanto na gramática, quanto no texto. E aí eu lembrei agora, né, de uma questão, acho que foi a Tainá que me mandou. Tainá, você lembra que você me mandou uma questão, acho que foi de um simulado ERD que vocês fizeram esse ano, e a oração começava com o quê? E aí ela tinha um papel, você errou isso. E eu falei, pô, tu não viu isso aqui está caracterizando. Você lembra dessa questão? Foi você, Tainá, que mandou isso para mim? Acho que foi, sim. E aí você falou para mim, caraca, mas isso para mim não foi fácil, eu me embolei. Foi você, sim, eu lembro disso. Lembrei agora. E justamente por não reconhecer, né, naquele momento, aquele que e o que ele fazia, a pessoa não sabia qual era o papel semântico. Tá? Então, se fala de semântica, também fala de interpretação. Então, essa bosta aqui vai estar presente em qualquer questão, a gente precisa acertar, tá? E aí, vamos lá. Vamos lá. A gente está aqui caminhando nessa ideia de reconhecimento. E aí, a gente chega a esse momento aqui, em que eu coloquei para você o seguinte: as orações subordinadas substantivas exercem as funções próprias de um substantivo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu olhar aqui. Eu vou pegar aqui o João. Vou pegar o João, tá? E o João é o quê, pessoal? O João é um substantivo. Concorda comigo? João é um substantivo, é o nome dele, né? E o substantivo é justamente essa classe gramatical utilizada para nomear coisas, né? Seres, pessoas, enfim. Eu vou pegar o João aqui e colocar o João na posição que eu quiser. Na posição que eu quiser. Tudo bem? Vou colocar o João aqui dentro das frases. Então, vamos lá. Eu quero de vocês o seguinte. Quero que vocês me digam qual é a função sintática do João dentro das frases que eu for colocar. Ok? É essa a missão de vocês. Eu vou colocar... João é meu aluno. Não fala nada agora, tá? Espera aí. Eu vou colocar... Conheci o João esse ano. Eu vou colocar que eu gosto do João. Eu vou dizer que eu tenho empatia pelo João. Eu vou dizer
Vou colocar assim, ó. O namorado da Fernanda é o João. E eu vou dizer assim, ó. Só gosto de um aluno. 2 pontos. Do João. Tá? Beleza, pessoal. Agora ampliei aqui para vocês. Usei o João em todas as posições que eu quis, tá? E aí eu pergunto a vocês. Um de cada vez, tá? Cada um de vocês vai falar uma função. Inclusive, João, você também pode falar, tá? Pessoal, eu quero que vocês me digam a função sintática do João em todas essas posições que eu o coloquei. Pode começar. Bora, pessoal, vamos embora. Sem medo. Arrisca, o não você já tem. Vamos embora. A primeira, ele é o sujeito. Inara Substantivo. já está fora, porque ela falou que a primeira é o sujeito. Então, Inara não vai falar mais nada hoje, acertou. Hoje não, né? Nesse caso aqui. Inara falou que o João aqui é o sujeito. E ela está certa. Beleza. Show. Vai, pessoal. Conheci o João esse ano. O que é o João agora? Inara, você já falou, tá? Não fala mais. Vamos lá. Conheci o João esse ano. Quem é o João aqui? Objeto. Objeto direto. Não é isso? Uhum. Tainá falou. Foi a Tainá? Foram 2 pessoas. Foi. Tainá. Então, Tainá não fala mais nada agora. Já falou que é objeto. E aí eu complementei dizendo que é direto, porque não tem ali uma preposição acompanhando. Beleza, Tainá? Pessoal, na letra C, gosto do João. Objeto indireto. Quem falou isso? Karine. Karine tá certa, porque falou que, no caso aqui, a gente tem um objeto indireto. E a gente tem um objeto indireto, Karine, por quê? Porque a gente tem um complemento de um verbo com preposição. Então, show de bola. Beleza, tamo junto. Tudo certinho. Pessoal, ainda falta pelo João, ainda falta o João aqui e ainda falta o João aqui. Quando tiver acompanhado de artigo ou preposição, eu vou marcar tudo, tá? Vamos lá. E aí, pessoal? Tem empatia pelo João, o namorado da Fernanda é o João e só gosta de um aluno, o João. Não precisa ser na ordem, fala o que você souber. Vai lá. AD é complemento nominal? AD é complemento nominal? Sim, AD é complemento nominal. Por quê? Empatia é um substantivo abstrato. Eu não posso falar que eu tenho empatia sem dizer por quem, por qual causa, tá? Então, muito bem, Sara. Complemento nominal. A gente tem aqui, né? O João agora está na posição de complemento nominal. Beleza. Na letra E, o namorado da Fernanda é o João. Esse é aqui é verbo de ligação. O namorado da Fernanda é o sujeito. Quem é João aqui? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Muito bem. Então, ele é predicativo. E aí você fala, mas predicativo não é sempre uma característica. Eu nunca te disse isso. Falei que na maioria das vezes era, mas sempre é uma coisa que eu nunca uso. Quer dizer, eu não posso usar o nunca, né? Porque também é muito excludente.
Mas, frequentemente, você que me conhece sabe que no português eu sempre falo que cada caso é um caso e normalmente eu não falo sempre, tá? Então, o predicativo lida, na maioria das questões, com a ideia de caracterização, com a ideia de adjetivo, tá? Só que aqui não é. É um predicativo do sujeito, como a Ju falou. Beleza. Gente, sobrou a letra F. Só gosto de um aluno. 2 pontos. O João. E aí? É aposto? Isa, você que está falando? É. Tá, beleza. É isso aí, Isa. Aposto. E por que é aposto, pessoal? Lembra que o aposto era uma função sintática que tinha direta relação com um substantivo e que vinha, no geral, separado por vírgula ou 2 pontos, ou ainda travessões? No caso aqui, quando eu falo só gosto de um aluno, 2 pontos, o João, eu tenho aqui João se relacionando a aluno. Ou seja, uma palavra que é aposto, por quê? Porque ela tem relação com um outro substantivo e ela é separada por uma pontuação. Pessoal, resumo da ópera. Quando a gente estuda oração subordinada substantiva, a gente está estudando, na realidade, posições que são ocupadas pelo substantivo a depender da oração. Então, aqui, eu peguei o João e eu coloquei o João onde eu queria, para provar para você que o substantivo, ele é um cara que ocupa a posição que eu quiser. Então, botei ele como sujeito, botei ele como OD, botei ele como OI, botei ele como CN, botei ele como predicativo e botei ele como posto. A mesma coisa vai acontecer com as orações. João não é uma oração. Mas se eu colocar um verbo junto com João, vira uma oração. Então, a partir dessa análise que a gente fez agora, é fundamental apenas você lembrar que a gente está estudando oração, né? Então, oração, então, João não é uma oração. Mas, cara, eu já percebi que o substantivo ele pode ocupar o que for. Se o substantivo pode ocupar o que for, ele é semelhante a uma oração substantiva. Só que na oração, obviamente, tem um verbo. Então é isso. Acabou. Poderia acabar a aula agora. Poderia acabar a aula agora. Já mostrei para você por que é oração subordinada substantiva. Vamos por parte? Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende de outra oração. E substantiva porque pode funcionar de acordo com o substantivo e a sua posição. Entendido ou não, pessoal? Fala comigo. Entendido ou não? Entendi. João, você que foi protagonista aqui, você entendeu? Entendi sim. Coloquei você nas posições que eu quis para mostrar que o substantivo pode ocupar a posição que a gente quiser. E quando ele é transportado para uma oração, aí, meu amor, aí é só a gente criar esse paralelo de pensamento. Se o João estiver complementando um verbo transitivo direto, o João vai ser um objeto direto. Se a oração que tem João estiver complementando um verbo transitivo indireto, cara, essa oração vai ter o papel de objeto indireto. E por aí vai, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. A gente vai ver aqui o seguinte, tá?
Essas orações subordinadas substantivas, das quais nós estamos falando, elas, eu coloquei, escrevi aqui para vocês, que elas não aparecem, quando elas não aparecem sobre a forma reduzida que a gente já viu, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes. Quem são as conjunções integrantes? Que e se. Então, isso é uma coisa que você tem que ter, ó, na corrente sanguínea. Você viu um que, você viu um se, unindo orações. Unindo orações. Em que uma depende da outra, acabou. Você vai chamar de CSI, tá? Só que tem uma questão aí bacana. A questão é a seguinte. Quando a gente tem conjunção integrante, a gente não tem sentido. A gente não tem sentido. Sabe sentido? Sabe assim? Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Olha para cá. Vou escrever, porque senão você fica viajando. Olha só. Olha para cá. Olha para cá. Aqui, ó. Pessoal. Qual é? Vou até dar um zoom aqui. Me empolguei. É só até aqui que vai. Ó. Pessoal, esse ser, ele é a mesma coisa que esse ser. Pensem nessa ideia de sentido que eu estou falando. Eles são iguais? Observa bem. Observa bem a função do ser na letra B e olhe a função do ser na frase abaixo. O que vocês me dizem disso? O que vocês me dizem? É a mesma coisa? Não. Me expliquem por que não é a mesma coisa. O que uma tem que a outra não tem? Condição? Você identificou o valor semântico dessa aqui, ó. Exatamente. Essa aqui traz um sentido de condição. Eu também vou de qualquer jeito? Não, apenas numa condição. Se você for. Agora, esse ser aqui em cima, ele só está unindo a oração não sei com a oração irei ao mercado. E por que eu estou falando isso, pessoal? Principalmente na Unigran Rio, eles têm mania de perguntar qual é a função do quê? Qual é a função do ser? Eles colocam um ser numa frase, pedem para você identificar e pedem para você marcar qual é a opção que é igual, que tem o mesmo uso. E aí, meu amor, você vai ter que lembrar das funções do ser que nós já vimos. Nós vamos estudar isso, obviamente, mas aqui temos funções diferentes. Aqui em cima, eu tenho uma conjunção integrante. Aqui embaixo, eu tenho uma condição condicional, tá? Uma conjunção condicional, desculpa. Aqui nós temos uma conjunção integrante e aqui nós temos uma conjunção condicional. Qual é a diferença das duas? O sentido. Quando eu lido com CSI, anota essa porra, hein? Quando eu lido com CSI, eu não tenho sentido. Quando eu lido com CSI, eu não tenho valor semântico. Entenda, a CSI é apenas uma cola entre orações. Ela não traz sentido nenhum. Ok ou não ok, pessoal?
Tudo bem ou não? Entenderam a diferença do C da letra B para o C abaixo da letra B? Um tem sentido e o outro não. Conjunções integrantes não terão sentido. Aí você fala assim, já, beleza. Com um C, eu entendi. Mas e se fosse o quê? Não tem problema, eu te dou. Te dou outro exemplo. Olha para cá, ó. Olha só. Pessoal, aqui o quê? Esse quê? Esse quê? Qual é a diferença entre esse quê e esse quê? Alguém me explica, por favor? O de baixo seria um sentido meio de consequência e a primeira seria só para unir? Exatamente. Então, tanto existe a possibilidade de uma conjunção ser neutra, não ter sentido algum, quanto existe a possibilidade de ela ter um sentido para a oração. E aí, se ela tem um sentido para a oração, ela tem uma outra classificação, que não nos cabe agora. Só nos cabe agora perceber qual é, na realidade, a função da CSI, sendo ela Q ou sendo ela C. Tanto faz. O que me importa é que você veja que Adriano tinha a esperança de que tudo melhorasse. Esse Q aí só está unindo a oração tudo melhorasse para a oração Adriano tinha esperança. É isso que me interessa. Na de baixo, além de criar uma relação com a outra oração, ainda existe o potencial semântico. Ainda existe o sentido de consequência. Coisa que não existe na letra A. Pessoal, todo mundo entendeu isso? Eu vou esperar vocês falarem. Abrem o microfone e falem comigo. Todo mundo entendeu quando uma coisa tem valor semântico e quando uma coisa só serve para unir? Fala comigo, fala. Então, a segunda, quando você tem um valor, né, um sentido, não seria subordinado substantiva, né? Exatamente. Seria uma outra coisa, que é a subordinada adverbial que a gente não vai estudar agora. Mas é exatamente Entendi. isso. Tá entendido? Sim. Fala comigo. Só vou avançar depois que todo mundo disser que tá entendido. Ou se você não entendeu, eu repito. Não tem problema. Hoje eu já fiquei meio confusa. Tipo, lendo eu entendi tipo, ele malhou tanto que ficou cansado, eu entendi que tem Valor semântico. Só que como é que eu identifico isso? Tipo, é só lendo, eu me perdi nisso daí, na explicação que tu deu. Então, você identifica quando tem sentido no contexto. Você vai ler e vai perceber, Sara. É só no contexto, não tem nada que... Não, tem macete, óbvio. Mas eu não vou te ensinar macete agora. Agora eu quero que você force um olhar para conseguir perceber quando uma coisa tem sentido e quando uma coisa não tem. Esse que aqui embaixo, ele malhou tanto que ficou cansado, ele introduz para a gente uma ideia, que é a ideia de consequência. Agora, quando eu falo, Adriano tinha a esperança de que tudo melhorasse, esse que aí em cima, ele não traz sentido. Ele, na verdade, complementa a frase anterior. Entendeu essa diferença? Entendi, mas qual macete agora? Tipo, eu li e entendi, mas... Então, eu já vou ter que falar um macete para vocês. Alguns já conhecem. Na verdade, o macete está aqui, ó. O macete está aqui. É o seguinte. Toda vez que a gente tiver uma oração subordinada substantiva, a gente vai, na verdade, substituí-la por isso.
São 3 palavras mágicas, tá? Eu costumo brincar que são 3 palavras mágicas. Isso, disso ou nisso. Quando a oração que começa com o quê? Puder ser substituída por isso, disso ou nisso, você sabe que ali tem uma CSI e que ali é uma oração subordinada substantiva. Tudo bem? A de baixo, no caso, é adverbial. A de baixo, no caso, é adverbial. Exatamente. Beleza, eu não é dessa matéria, mas, tipo assim, eu confundo adverbial entre causa e explicação. Sim, é dessa matéria sim, tá? É a gramática. É a mesma coisa. Tá tudo na mesma matéria. Presta atenção, olha só, Sara. Ele malhou tanto que ficou cansado, a conjunção está introduzindo a causa ou a consequência? Consequência. Tá, aí eu te pergunto, se fosse isso aqui, ó. Ó. Se fosse isso aqui. Isso que você tá me perguntando cai no vestibular pra caralho. Ó. E aí? Eita. Aqui, a conjunção está introduzindo a causa ou a consequência? A causa. Então, acabou a sua dúvida. Você vai olhar para onde a conjunção está presente. Não, mas entre causa e explicação, porque, tipo assim, às vezes parece que é uma explicação, mas é uma causa, aí tem negócio de vírgula, que a explicação... Exato, exato. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Só que causa e explicação, né, são várias... Eu não vou te falar isso agora, senão eu vou acabar perdendo o foco da oração subordinada. Mas um dos pontos principais, tá, é que a explicação ela vem como uma justificativa de algo que aconteceu e que é, na verdade, um fato incerto. Uma coisa incerta. Fato não, uma situação incerta. Por exemplo, choveu muito, pois o chão estava molhado. Choveu muito, pois o chão estava molhado. Então, tipo assim, como assim você diz que choveu muito só porque o chão estava molhado? Alguém não pode ter jogado água e não ter chovido? Então, a explicação se pauta em fatos incertos, em questões incertas. A causa se pauta numa verdade. Então, visto que a chuva foi muito, muito forte, o chão ficou todo molhado. Então, você se pauta em cima daquilo que é real na causa. Na explicação, não. Na explicação, você justifica em cima de algo que você não tem certeza. Isso é uma das explicações. Mas depois eu te chamo e te explico isso melhor. Tá? Porque não é tão simples assim também. Tá, só a última coisa. Então, tipo assim, ficou Pode cansado, falar. falhou muito, é uma causa. Ficou cansado porque malhou muito é uma causa. O porquê malhou muito vai ser a motivação para ficar cansado, vai ser uma causa. A motivação, ela vai estar onde a conjunção estiver, tá? E a consequência vai estar onde a conjunção consecutiva estiver. Tanto é que nessa frase que você está vendo aqui, ele malhou tanto que ficou cansado. Esse que ficou cansado, ele traz o resultado da malhação intensa. Você consegue ver isso? Aham, consigo. Então, ó, nessa dupla que eu botei aqui, ó, a frase é a mesma. Só que eu estou, num momento, valorizando a consequência, e em outro momento, valorizando a razão, a causa, o motivo disso ter acontecido. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Depois eu te chamo e te explico essa coisa da explicação. Eu vou explicar para todo mundo, óbvio, quando chegar a hora. Mas, já que você se adiantou, eu vou te explicando e aí depois todo mundo vê junto. Mas vamos lá, olha só. Isso aqui, na verdade, pessoal, eu vou apagar, tá? Porque nem é o foco aqui. Isso aqui é só para poder mostrar para você que as conjunções integrantes, elas não têm sentido.
tá? Elas não têm valor semântico. Elas estão, na verdade, presentes apenas para ligar uma oração à outra. Então, olha só. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas, quando não aparecem sob a forma de orações reduzidas, são introduzidas, em geral, pelas conjunções integrantes que e se, as quais não desempenham, olha só, não desempenham nenhuma função sintática, tá? Além de não desempenhar nenhuma função sintática, elas também não têm nenhuma função semântica, elas não servem para introduzir sentido nenhum, tá? Elas só servem para colar as orações. Agora vem a pergunta, pessoal, todos vocês, dividam para mim, quem é a oração principal e quem é oração subordinada? Fala para mim, pode ativar o microfone e falar. Quem é a principal e quem é a subordinada? Na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Na letra A, Adriano tinha esperança, é a principal. Então, ó, calma aí rapidinho, amor. Fica aí comigo. Ó, amarelo é a cor da principal e, consequentemente, Nara, esse de que tudo melhorasse é a subordinada. Beleza, vai. O que mais? Eu não sei, é a principal e se o resto é subordinado. Isso. Ó, vou botar aqui. Beleza. Vai, pessoal, segue aí. Quem é a principal e quem é a subordinada? Não gostava de que falassem de política e não perguntei se ele estava satisfeito com o namoro. Quem é quem? Não gostava, é a principal. E de que falassem de política, é a subordinada. Isso. E a última? Não perguntei. Não perguntei é o quê? Principal. E quem sobra é subordinado. Beleza. Calma aí que eu fiz uma merda aqui. Beleza. Show de bola. Uma coisa, pessoal. Não sei se vocês repararam. Fala, alguém ia falar alguma coisa aí? Oi, foi mal. É porque eu confundo isso somente. Tipo assim, sempre que eu perguntar pra... Tipo assim, a Adriana não tinha esperança. Esperança de quê? Aí, sempre que der pra eu perguntar, é a principal. Dá pra generalizar assim? Como é que é, Sara? Repete que eu não entendi nada que você falou. Foi mal. É porque eu nunca tive aula de gramática assim, então tô confundindo tudo. Calma, meu amor. Calma. Tá tudo certo. Calma. Mas tá. Fala. Mas tipo assim, a oração principal é tudo que dá pra eu perguntar. Tipo assim, a Adriana não tinha esperança. Esperança de alguma coisa. Então, Não. se dá... Não. Já para. Calma, olha só. Oração principal e oração subordinada. Eu prefiro que você grave o que é subordinada, porque aí o que sobrar vai ser a principal. Vamos combinar assim? Vamos inverter o olhar para ficar mais fácil? Tá. Então, eu preciso que você grave que tudo que se iniciar com conjunção integrante vai ser subordinado. O que sobrar vai ser principal. Beleza? Tá, tô anotando aqui. Se inicia com conjunção integrante, é principal. Opa. Se inicia com conjunção integrante, é a subordinada. Ah, tá bom. Tá? Se inicia com a conjunção integrante, é a subordinada. O que sobra
é a principal. Ok? Tá bom, obrigada. Outra coisa, Sara, eu vou falar para você, mas obviamente todo mundo está me ouvindo. Pessoal, não sei se vocês repararam, mas na letra A e na letra C, quem é que está indo junto, coladinho com a CSI? Quem é que eu marquei também? Preposição. Exatamente. E aí, já te dou uma dica. Porque a gente está conversando o tempo todo aqui que as orações subordinadas substantivas são aquelas que se iniciam com CSI. A gente está falando isso. Aí tu fala assim, tá, mas essa que você marcou de azul na letra A e na letra C, elas não são iniciadas com CSI. Elas são iniciadas com preposição. Não faça esse comentário. Por quê? Porque eu quero que você entenda que se antes da CSI tem uma preposição, agrupa a porra toda. Bota tudo no mesmo bolo, tá? Até porque quando você for aplicar o macete, você vai ter que somar o de mais o isso para dar o disso. O em mais o isso para dar um nisso. Então, poupe trabalho. E se já tiver uma preposição antes da CSI, você já junta tudo, tá? Então, percebemos aqui o seguinte nessa parte. Percebemos que toda oração subordinada substantiva será, na realidade, iniciada por CSI. E as CSIs quem são? O que ou o se. Aí você fala assim, já, então significa que só vai aparecer o que e o se para mim como CSI? Sim. Se eu estivesse dando aula para aquelas turmas militares com as quais eu já trabalhei na minha vida, AFA, SPSEC, EFON, IME, ITA, talvez eu ensinasse uma além, né? Porque aí é rodapé de página de gramática. Para o vestibular de vocês, não precisa, é isso aqui que vai aparecer, tá? Agora, vamos lá. Considerações também importantes sobre essas orações que nós vimos. As orações subordinadas substantivas, no geral, não se separam das orações principais, uma vez que não podemos separar sujeito de predicado e nem os verbos dos seus complementos. Quanto à posição, as orações subordinadas substantivas costumam vir depois da oração principal. Então, Sara, o critério de posição também ajuda você, porque normalmente a oração principal é a que vem primeiro, nesse tipo de oração que a gente está estudando hoje, tá? Então, normalmente, quando a gente tem oração subordinada substantiva, a gente tem, no geral, a posição dela depois da oração principal, tá? A outra observação. Reconhecer a conjunção subordinativa integrante é fundamental para a correta classificação, já que tal elemento é um diferenciador quanto às outras modalidades de oração. Pessoal, o que eu quero dizer aqui nesse terceiro tópico é o seguinte: nós vamos estudar 3 tipos de orações subordinadas. Nós estamos estudando as substantivas, mas também vamos estudar as adjetivas e também vamos estudar as adverbiais, tá? Então, se a gente está estudando esse tipo agora, mas existem mais 2 tipos, isso significa que a gente vai ter que conhecer as características das substantivas, as características das adjetivas e as características das adverbiais. Se eu sei o que é uma CSI, e se eu sei qual é a função dela, eu consigo olhar uma oração e falar, essa oração é substantiva. Então, é fundamental saber o que é CSI.
Saber que essa CSI é esse que e esse C que introduzem orações que não apresentam sentido e que estão ali para colar, servir como cola de uma oração e outra, apenas, tá? As orações reduzidas nos auxiliam na escrita, e aí é a parte da redação agora, né? As orações reduzidas, que são essas orações que nós suprimimos o Q e suprimimos o C, elas nos auxiliam na escrita, ou seja, na redação, visto que elas impedem a repetição da palavra que. Então, se você numa redação, fica a dica, tá? Se você numa redação perceber que você está escrevendo muito que, então, que resulta, que corresponde, que representa, que, nananã, troque essa estrutura do que mais o verbo por um verbo no infinitivo, por um verbo reduzido, por uma das formas nominais do verbo, tá? Aí você fala assim, já, beleza, eu vou trocar. Só que as formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. E quando eu boto gerúndio na redação, para você é a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Então, você já sabe que, dentre a escolha, você não vai escolher o gerúndio de jeito nenhum. Uma dica que eu dou é usar o infinitivo. Então, ao invés de você colocar é importante que se faça justiça dentro da lógica de desigualdade social, você vai falar é importante fazer justiça dentro da lógica de desigualdade social. Beleza? Pode repetir o exemplo? Posso. É importante que se faça justiça. Vou só até a justiça, tá? É importante que se faça justiça. Você troca para é importante fazer justiça. Dessa forma, você elimina a repetição da palavra que, e aí a pessoa vai conseguir enxergar que você não é a pessoa que repete o que, e que você conhece e domina as estruturas sintáticas para poder se utilizar de uma oração reduzida. Aí tu fala assim, porra, então calma aí, já. Eu que escrevo redação, posso usar esse conhecimento que você tá dando aqui para o pessoal que faz prova de gramática? Sim, gente. Inclusive, você assiste às aulas de gramática para fazer uma boa redação, cara. Se você não vai fazer o Unigran Rio ou qualquer outra particular, não pense que, então a aula de gramática eu vou matar porque não cai para mim. Cara, eu já perdi as contas de quantas questões de interpretação, de quantas questões de redação eu já falei nas aulas de gramática. A gramática é um componente da sua redação. Não assistir a aula de gramática porque não cai gramática na sua prova, não cai gramática na sua prova. Aspas, porque eu já provei para você 1 milhão de vezes que cai, só que cai disfarçado, tá? Então, não assistir achando que tá perdendo a oportunidade da vida, tá? Então, essa ideia para não repetir é o que vai te ajudar também no texto, né? E aí, na coesão do seu texto. Existe, no Enem, por exemplo, na competência 4, um critério que vocês não veem, né, só os corretores, está escrito assim, repetição de elemento coesivo. É normalmente aí que o cara perde ponto, porque usa muito que, usa muito onde, e aí acaba dando merda, não tem jeito. Tá? Pessoal, para a gente fechar o raciocínio aqui, né, a gente vai pensar em cima do seguinte. Já, só uma dúvida. Fala, pode falar. É porque eu uso muita estrutura na medida em que, já que, não. Aí quando vai botar vírgula e explicar isso, como é que entra o infinitivo aí? Porque parece que tá faltando isso mesmo. Não, mas aí a gente está falando, quando você fala assim, visto que, nananã,
e na medida em que, normalmente você não vai usar outro que. Entendeu? Esse na medida em que e visto que não é o que a gente está falando agora. A gente está falando do que solto. Mas é porque, tipo assim, às vezes parece que fica muito o quê? Tipo, na medida em que é o governo a fazer isso, o que resulta, já que, sabe? Exatamente. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, tipo assim, se você fala na medida em que o governo falha, é possível que se perceba. Aí não, aí tá errado, porque, né? Ao invés de falar é possível que se perceba, você fala, na medida em que o governo falha, vírgula, é possível perceber que a sociedade padece, né? É possível perceber ou é possível notar a desigualdade extrema da população. Algo assim, você tem que tentar tirar esse quê. Agora, é claro, gente, às vezes não vai dar para tirar o quê. Tu vai deixar o quê lá, fazer o quê? Tem que fazer. O máximo que vai acontecer, e eu sugiro isso a vocês, é que quando vocês escreverem, vocês contem. Contem quantos quês vocês usam. E, pessoal, obviamente, estruturas em que a gente tem na medida em que, já que, isso não entra para conta. O que entra para conta é o que solto, tá? Porque você não pode tirar o que na medida, não faz sentido. Você não pode tirar o que dentro de visto que, se você quer dar uma ideia de causa. A ideia é que a gente analise os usos do que sozinho. Vamos perceber se esse que sozinho está sendo repetido. Se ele tiver e você não conseguir mudar, você vai pegar o seu celular, vai tirar uma foto, vai falar assim, já eu não consigo tirar esse que nem fudendo. Me ajuda? Eu vou te ajudar, tá tudo certo. A gente só vê essas coisas na prática mesmo, pessoal. Na prática. Tem que escrever, a oração tem que surgir na nossa cabeça. Tá? E aí a gente analisa da melhor forma se a gente pode tirar aquele que ou não. E normalmente a gente sempre pode. Quer ver um exemplo? Se a gente tem assim, deixa eu pensar. Se eu falo assim, os homens que trabalham com agricultura, se eu falasse assim, os homens que trabalham com agricultura, como é que eu poderia tirar esse que trabalham? Poderia falar os trabalhadores da agricultura. Ao invés de falar os homens que trabalham, eu falaria os homens trabalhadores do ramo agropecuário. Entendeu? Então, eu normalmente crio. Eu percebo que pode. Se eu posso tirar o quê, então eu tiro. Não vou ficar repetindo à toa, tá? Tudo bem ou não? Entendi agora. Então, vamos lá, ó. Só para a gente fechar, pessoal. A classificação dessas orações subordinadas, ela pode ser dada de 6 maneiras. Então, são 6 tipos de orações com as quais a gente vai lidar nesse conhecimento de oração subordinada substantiva. Nós temos orações subordinadas subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais e apositivas. Chamaremos as orações de orações subordinadas substantivas subjetivas quando desempenharem função de sujeito. Objetivas diretas quando desempenharem função de OD. Ok? Objetivas indiretas quando desempenharem função de OI. Predicativas
quando desempenharem função de predicativo. Ok? Completiva nominal quando desempenharem função de complemento nominal. Ok? E apositivas quando desempenharem função de aposto. Então, subjetivas, função de sujeito. Objetivas diretas, função de objeto direto. Objetivas indiretas, função de objeto indireto. Predicativas, função de predicativo. Completivas nominais, função de complemento nominal. E apositivas, quando desempenharem papel de aposto. Beleza ou não, pessoal? Tudo bem ou não? Fala aí comigo. Beleza. Então tá. Olha, obviamente a gente não terminou esse slide, né? A gente vai classificar isso aqui. Mas, inclusive, eu vou deixar para casa. Tá? Olha só. Para casa, slide 8. Então, só para você lembrar, tá? Inclusive, eu estou gravando aqui, vai ficar documentado. Para casa, esse slide aqui, para você classificar, essa observação aqui eu vou ditar depois. Então, você tem da letra A até a letra P para fazer, tá? Então, você tem quase que o alfabeto todo para classificar. Você vai classificar essas orações. E como você vai fazer isso? Separa primeiro em principal e subordinada e depois observa qual é o papel sintático que a subordinada está desempenhando. Reconhecendo isso, tudo ok, você acertou. Na próxima aula eu parto daqui e a gente já começa a ver o outro tipo de oração, que é a oração adjetiva. Tudo bem? Beleza. Então, Hoje tá. já pode botar aí nas últimas letras para eu tirar foto, por favor? Quais? Eu tirei foto só do primeiro slide, A, B, C e D. Ah, tá, calma aí. Deixa eu Do mudar último aqui. slide. Último? Esse aí. Esse? É. Tirou? Obrigado. Nada. Tá, então para casa, slide 8, 9, 10 e 11. Aí eu vou postar agora na plataforma e aí já vai com esse macete aqui. Esse macete não está pronto, a gente vai fazer junto na aula que vem, mas aí você já consegue ler direitinho aqui e aplicar para fazer a classificação correta. Tá bom, pessoal? Beijo grande para vocês. Até amanhã na aula de redação e literatura.